Bom dia! Nossa aula de hoje de matemática, nós vamos fixar mais uma vez o conteúdo fatoração de polinômios, fazendo os exercícios propostos pelo livro, ok? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a tela e nós faremos juntos a página 132 em diante. Só um minutinho que eu estou compartilhando a tela. Pessoal que chegou agora, um pouquinho antes do final da aula, a gente faz a chamada novamente, tá? Página 132. Só lembrando, antes da gente começar, que nós temos 4 tipos de fatoração. A fatoração colocando o termo comum em evidência. A fatoração por agrupamento. A fatoração da diferença de dois quadrados. E a fatoração do trinômio do quadrado perfeito, ok? São os 4 tipos de fatorações que nós estudamos nas 2 semanas que passaram e vamos relembrar agora. Na número 1, escreva na forma fatorada o polinômio que representa o perímetro dos polígonos regulares. Aqui não tem nenhum dos tipos de fatoração, tá? O que ele quer é que você escreva um produto que determine, que identifique o perímetro dos polígonos regulares. Lembrando, o polígono regular, ele tem todos os lados iguais. Então, para a gente determinar o seu perímetro, a gente multiplica a quantidade de lados pelo polinômio que determina cada lado. Só um minutinho. Então, vamos lá. Na número 1, letra A, nós temos um pentágono. O pentágono, ele tem 5 lados. Então, para escrever o perímetro, é só eu fazer 5 vezes o 2x mais 1, que é a medida de cada lado. Ok? Na letra B, eu tenho um octógono. Octógono, 8 lados. Para eu determinar o perímetro, é só eu colocar 8 vezes m ao quadrado menos 4. Na letra C, nós temos um hexágono. Hexágono, 6 lados. Então, vai ficar 6 vezes 3m mais 2. E na letra D, como eu tenho 7 lados, é um heptágono, 7 vezes. Aí a gente bota aqui 2 sobre 3, y mais 2 sobre 3. Na fatoração, como eu já falei com vocês, nós não precisamos fazer a distributiva, nem calcular o valor da letra, tá? É só colocar a multiplicação. É só representar. Só um minutinho que tem pessoal querendo entrar na sala. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Nós estamos na página 132 do módulo 2, começando a atividade sobre fatoração de polinômios, que nós estudamos nas 2 últimas semanas. Então, vou dar um tempinho para o pessoal que chegou agora copiar para a gente fazer a página 133. Vamos lá.
Professor, isso é geometria? Matemática, módulo 2, página 132. 2 minutinhos aí para copiar. Professor, Oi, eu tenho uma pergunta sobre a prova. pode falar. A prova será feita em aula? Não. Vocês farão no horário que achar mais adequado. Não vai poder tirar dúvida da prova durante a aula, tá? Vamos lá, todo mundo já copiou para a gente passar para a página 132. Pessoal que chegou agora, módulo 2, estamos iniciando a atividade. Tem que copiar essa resposta para a gente prosseguir com a página, tá? Todo mundo já copiou? Um minutinho. Página 133. Em cada um dos polinômios, determine o fator comum a todos os termos. Então, aqui na número 2, ainda a gente não vai fazer a fatoração, tá? Nós vamos apenas identificar qual é o termo comum. Na número 2, letra A, visivelmente, né? Não dá para a gente determinar aí qual é o fator comum. O que tem aqui também. Porém, nós sabemos que 9 e 6 estão na tabuada do 3. 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ah, se eu botar assim vai ficar esquisito, peraí. Deixa eu apagar. Então, 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. E 6 é a mesma coisa que o 3 vezes 2. Então, o fator comum aqui é o 3. Na letra B, o que tem de igual em cada um desses termos? Alguém poderia me falar o termo que aparece em todos? M. M, muito bem. Quando a gente vai colocar o termo comum, a gente sempre coloca o termo comum menor, tá? Nós temos ali m ao cubo e m ao quadrado, correto? Então, aqui eu vou botar o m ao quadrado, que é o menor. Toda vez que a gente for determinar o termo comum e o termo comum tiver expoente, nós vamos determinar o menor. Na letra C, quais são os termos comuns entre esses três termos? O que tem nos três? O A. O A. E nós sabemos também que o 6, 4 e o 10 são múltiplos de 2. Eles estão na tabuada do número 2. Então, eu vou botar o 2 aqui. E o A está em todos, né? Como o A está em todos, a gente bota o A menor, que é o A elevado a 1, que não precisa colocar. E na letra D? Qual é o termo que aparece nos três? M de novo. O M e o N também, né? O M está nos três termos e o N de navio também. Então, eu vou botar o meu M menor, que é o M ao quadrado, e meu N de navio menor, que é o N ao cubo.
Professora, dá licença, qual página? Bom dia. Nós estamos na página 133 do módulo 2. Estamos iniciando a atividade. Fizemos o número 1 na página anterior. Já volto para você poder ver. E estamos agora no número 2, apenas identificando os fatores comuns. Não é matéria nova, tá? Estamos revisando o conteúdo fatoração. Vamos lá, copiando. Na número 2, era só identificar os termos. Vamos lá. Só vou voltar aqui na página 132 para o pessoal que chegou agora a copiar. Aqui, ó, Samuel. A página 132 nós já tínhamos feito o número 1. Copia aí rapidinho. Na número 1 era só multiplicar o número de lados, a quantidade de lados pelo polinômio, que era a medida do lado. Copia aí rapidinho. Posso passar para 133 para a gente continuar? Todo mundo já copiou? Na número 3, fatórios polinômios abaixo no caderno, não precisa, faremos aqui, tá? Em seguida, escreva a forma fatorada de cada item. Bem, primeiro, nós temos aqui na letra A um trinômio do quadrado perfeito. Quando a gente quer fatorar um trinômio, a gente cancela o termo do meio, vai fazer a raiz do primeiro e a raiz do último. Lembra que nós estudamos isso? Raiz de 64, 8. Sinais diferentes fica menos. Vou botar entre parênteses. A raiz de A ao quadrado, A. E eu boto aqui o termo ao quadrado. Na fatoração do trinômio do quadrado perfeito, nós vamos fazer a raiz do primeiro, a raiz do último e colocar o termo ao quadrado. Letra B, a mesma coisa. Se eu tenho 3 termos ali, nós temos um trinômio. Anulo o termo do meio, raiz do primeiro, raiz do último. Então, aqui vou ter 2P, que é a raiz do primeiro, sinais diferentes menos a raiz do último. Vamos lá.
Na letra C, nós temos dois termos, é a diferença de dois quadrados. Também faremos a raiz do primeiro e a raiz do segundo, colocando um parêntese mais e um parêntese menos. Aqui, a raiz de x, e a raiz de 10, de 100, é igual a 10. Então, vai ficar x sobre 10, mais raiz de 64, 8. O outro parêntese é a mesma coisa com o sinal de menos. Ok? Quando eu tenho dois termos, para fazer a raiz quadrada, vai ficar um parêntese somando e o outro parêntese subtraindo. Quando eu tenho três termos, eu coloco o parêntese ao quadrado. Na letra D, raiz de 36, 6. A raiz da letra é só a gente pegar o expoente e dividir por 2. Então, aqui vai ficar x, y ao quadrado, menos o z. A ordem que você vai colocar, se é a soma ou a subtração primeiro, tanto faz, tá? Não vai alterar na resposta. Sempre um parêntese mais e o outro menos. Copia para a gente fazer o número 4. Vamos lá. Na número 4, qual monômio deve ser adicionado a cada um dos polinômios a seguir para que ele seja um trinômio do quadrado perfeito? Bem, para ser trinômio, ele tem que ter 3 termos, correto? Para a gente saber qual é o termo do meio, nós vamos fazer 2 vezes, sempre, tá? A raiz do primeiro e a raiz do segundo. Ó, a raiz do primeiro, só um instante. E a raiz do segundo. Toda vez nós faremos isso. 2 vezes a raiz do primeiro e a raiz do segundo. Isso não está na nossa avaliação, tá? Mas é importante saber. Na nossa avaliação tem a fatoração do trinômio. E não para você descobrir o termo que está faltando. Na número 4, para você descobrir o termo que está faltando, você sempre vai fazer 2 vezes a raiz do primeiro e a raiz do último. Então, eu vou ter aqui 8m. Na letra B, a mesma coisa. Na verdade, aqui nós temos o primeiro termo e o termo do meio, né? Então, como a gente tem o termo do meio, nós já vamos ter que fazer uma divisão. Só um minutinho, deixa eu botar aqui. Para eu descobrir qual é o termo que está faltando para colocar o quadrado, em vez de multiplicar por 2, nós vamos fazer 10 dividido para 2, 5. Aí a gente faz ao quadrado. Só um minutinho. Mais uma vez, essa parte do termo que está faltando não vai ter no nosso exercício avaliativo, tá? Aqui é apenas um desafio do livro. O que vocês precisam saber são as fatorações. Como que você vai fatorar o trinômio, como você vai fatorar
pela diferença de dois quadrados, como que você vai fatorar por evidência e por agrupamento, como nós já fizemos no caderno na última aula. Na letra C, eu faço igual à letra A. Vou fazer 2 vezes a raiz do primeiro termo vezes a raiz do segundo termo. Então, vai ficar 4 vezes 5, 20, P ao quadrado, Q. Vamos lá. Na letra D é igual à letra B. Eu pego o termo do meio, divido para 2 e faço ao quadrado. Então, vai ficar 6 ao quadrado, 36. Como o meu primeiro termo não tinha letra, eu tenho que repetir o x, y aqui. Vamos lá. Copiando o número 4 para a gente fazer o número 5. Todo mundo está conseguindo acompanhar, gente? Tem alguém perdido? Não. Pessoal que chegou agora, página 133. Do módulo 2, tá? Foi na número 5. Associe cada um dos polinômios à sua forma fatorada, escrevendo o símbolo romano correspondente. Bem, se a gente resolver esse primeiro aqui, nós teríamos que fazer a distributiva, né, de todos os termos, que é a multiplicação. Qual seria o resultado? Fazendo a distributiva desse aqui, nosso resultado seria a letra C, correto? Resolvendo essa número 2 aqui, que é um produto notável. Quadrado do primeiro, ó, quadrado do primeiro termo, conteúdo do ano passado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ficar 6xy, mais o segundo ao quadrado, o y ao quadrado. Então, nós temos aqui a letra D. É só associar, tá? Essa coluna com a sua resposta. Na número 3, é a mesma coisa. Quadrado do primeiro vai ficar x elevado a 4. Não precisa nem fazer o restante, nós já sabemos que essa aqui é a número 3. E, por fim, aqui a número 4, nós teríamos que fazer também a distributiva de todos os termos, né? Então, aqui, na letra A, nós temos 4. Copiando aí.
pouquinho para baixo, para depois a gente fazer o número 6, copiando aí o número 4 e 5, quem ainda não copiou. Vamos lá. Nós temos aí uma figura, né? Escreva na forma fatorada o polinômio que representa a área da figura ao lado, considerando que as medidas estão na mesma unidade de comprimento. Então, nós temos uma figura que eu vou dividir em duas, tá? Para calcular a área, aqui, ó, eu tenho a figura 1 e a figura 2. Para calcular a área, eu vou calcular a área de cada uma das figuras, tá? Para depois a gente somar. Na verdade, dá até para a gente dividir em 4, ó. Dá para dividir em 4 retângulos. Então, vamos dividir em 4, que fica mais fácil de fazer. Então, eu vou botar aqui, ó, área 1. Peraí. Área 1. A área da figura 1 é sempre base vezes altura. Melhor ainda, nós temos também, nós podemos deixar esses dois retângulos pequenininhos. Vou mudar aqui, ó, em vez de fazer 4 cálculos, nós vamos fazer um só. Ó, só um minutinho. A figura 1, eu vou deixar esse retângulo grandão aqui, ó. Fica mais fácil. Esse retângulo grandão. Ok? Aí vai ficar esse pequenininho aqui, 2. E esse pequenininho aqui, a figura 3. Então, a área do retângulo 1, base vezes a altura do retângulo 1. Deixa eu botar aqui de laranja, ó. Base vezes a altura do retângulo 1. Então, vai ficar o quê? MP. MP. Só um minutinho que tem alguém querendo entrar agora. Acho que já entrou, né? Bom dia, pessoal que está chegando agora. Estamos na página 133. Estou fazendo o número 6, tá? Módulo 2, matemática. Aí agora eu vou fazer a área 2. Área da figura 2. Aqui. Base, que é P, vezes a altura. Nós sabemos quem é a altura, esse pedacinho aqui? Nós já sabemos quem é a altura? A altura total aqui é M menos O, correto? Podemos dizer assim que é M menos O? Alguém tem alguma sugestão para a nossa altura da segunda figura? Hein, gente? Vocês têm que participar. Esse pedaço todo aqui nós chamamos de N. E a outra altura que é menorzinha nós chamamos de O. Mas estamos querendo saber qual é essa altura aqui, ó. Esse pedacinho. É N menos alguma coisa, né? N menos quanto? O que falta lá para completar o O? Tô aguardando aí, gente. Vocês precisam falar para poder participar, tá?
Querem que eu apague e coloque aqui a expressão só para vocês resolverem? Ó, acho que fica mais fácil para vocês responderem. Se eu botar assim, ó, a multiplicação entre parênteses, vocês vão só fazer a distributiva, tá? N vezes P mais O vezes P mais M menos 2P. Pronto. Aqui temos área da figura 1, área da figura 2 e área da figura 3. Aí a questão está pedindo para a gente escrever na forma fatorada, correto? O que tem de comum nesses três termos aqui? Alguém pode me dizer o que tem de comum nesses três termos? Qual é o número ou a letra que aparece nos três termos que eu marquei? O P. O P, né? Ótimo. Então, vai ficar P do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Quem sobrou são os termos diferentes, tá? Então, vai ficar aqui, só um minutinho. Deixa eu botar aqui embaixo melhor. P dentro do parêntese, quem sobrou? Se eu tiro o P do primeiro termo, sobra o N, mais, se eu tiro o P do segundo termo, sobra o O. Se eu tiro o P do terceiro termo, sobra o quê? M, não é isso? Mais M menos 2. Essa é a forma fatorada da nossa área. Eu coloquei a área de cada figura e a questão pediu na forma fatorada. Então, eu identifiquei o termo comum do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Copiei número 6 para a gente poder fazer número 7. Copia para a gente poder fazer a número 7. É para simplificar os polinômios e escrever um deles em forma fatorada. Então, na letra A e na letra B, primeiro eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer sozinhos, tá? Vamos fazer a distributiva aqui, a distributiva aqui também, e verificar se tem termos semelhantes. Façam aí a distributiva da letra A e da letra B. Não esqueça o sinal, ok? Façam aí sozinhos. 3 minutinhos para fazer a distributiva da A e da letra B. Professora, aí, por Oi? exemplo, eu resolvi o primeiro termo. Aí eu boto esse termo em parênteses? Não, pode tirar. Tá. E tem aquele negócio de tirar do parênteses muda o sinal? Ou continua o mesmo sinal? Vai fazer a regrinha, como você está multiplicando,
Sinais iguais, soma. Sinais diferentes, você bota o menos. Fazendo a distributiva. Se tiver termo semelhante, pode fazer, tá? Façam a distributiva da letra B também. Um minutinho para a gente poder explicar o que é para fazer. Depois que fizer a distributiva, tem que fazer os termos semelhantes. Vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, 2y, 3y, desculpa, distributiva, mais 6x, mais 10x, menos 15y. Fiz a distributiva, vou marcar aqui os semelhantes. Y com y, x com x. Resolvendo os semelhantes, nós vamos ter 3 tirar 15 fica devendo 12, y. 6 somando com 10 fica 16x. Sendo que ele quer a resposta na forma fatorada. Qual é o termo comum aqui? Visualmente, não temos letras iguais. Porém, a gente sabe que o 12 e o 4, o 16, são múltiplos de 4. Então, 4 do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Lembrando que eu falei semana passada, como que eu vou saber o termo que sobrou? Eu pego o termo e divido pelo termo comum. Se eu fizer menos 12y dividido para 4, menos 3y. Mas, se eu fizer o 16x dividido para 4, fica 4x. Essa é a forma fatorada da letra A. Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer a letra B. Faz a distributiva
faz o termo comum e depois, com a forma reduzida, você vai colocar o termo comum em evidência. Termo comum do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Ok? Na letra B, ó. Eu vou deixar só a multiplicação aqui. 2A vezes 8A, 16A ao quadrado, mais 2A vezes B, 2AB, menos B vezes 2A, 2AB de novo, sinais diferentes, menos B vezes B, B ao quadrado. Nós temos dois termos semelhantes. 2A menos 2A. Aí vai fazer aqui o termo semelhante, colocar a resposta. Da resposta, nós vamos fatorar. Vai sobrar aqui, ó, 2 menos 2 vai ficar 0, então some o termo, vai ficar 16A ao quadrado menos B ao quadrado. Fatoração. Se eu tenho dois termos ao quadrado, é pela diferença de dois quadrados. Vai fazer a raiz do primeiro, a raiz do segundo. Um parêntese somando e o outro subtraindo. Vamos lá. Alguém quer falar a resposta? Professor, o que eu sei é que o fator comum fica 4. Só que eu não sei o que tem que fazer com esse bi aí. Qual? Na letra A ou na letra B? Na B, pô. Não, na letra B, aqui não é colocando em evidência, não. É pela diferença de dois quadrados. Aí você vai fazer a raiz do primeiro, vai ficar 4A, menos a raiz do segundo, B. E aqui, eu boto outro parêntese mais. Ah, tá. Tá? Quando tem dois termos, nós vamos colocar uma raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada do segundo, um parêntese somando e outro subtraindo. Copia aí. Copia para a gente poder continuar. Todo mundo já copiou?
Professor, vai ser assim as questões, mais ou menos? Não, vai ser mais parecida com caderno, tá? Não vai ter tanta coisa para fazer como no livro, não. Vou colocar uma revisão na próxima aula, a gente vai terminar essa atividade agora. Aí na próxima aula eu vou passar uma revisão geral, bem parecida com o nosso exercício avaliativo. Entendeu? Vamos lá agora para a página 136, só para a gente finalizar essa unidade 4 que nós estamos estudando. Todo mundo já copiou? Posso ir para 136? Ou tem alguém copiando ainda? O que eu estudei? Neste capítulo, estudamos expressões algébricas, fórmulas, equações e polinômios. Além de operarmos com polinômios, vimos os produtos notáveis e a fatoração de polinômio. Vamos relembrar? Para isso, completo o que falta nas afirmações. Bem, o exercício avaliativo será mesmo sobre a unidade 4, tá? Só um minutinho aqui que eu vou sublinhar. Ó, o conteúdo do nosso exercício avaliativo está aqui, ó. Operação com polinômios, produtos notáveis e fatoração de polinômios. Aí você coloca aí um lembrete, ó. Conteúdo da prova. Coloca uma setinha. Conteúdo. Deixa eu ver aqui. Conteúdo, você já sabe que é o conteúdo do nosso exercício avaliativo. Esses 3 tópicos. Aí, na próxima aula, eu vou passar uma revisão geral, tá? Vamos só preencher aqui para a gente finalizar. As expressões algébricas são aquelas em que são usados letras e números. Em uma expressão algébrica, as letras são chamadas de variáveis ou incógnitas, tá? Vamos botar variáveis que nós já vamos utilizar a palavra incógnitas aqui embaixo. Uma equação é uma igualdade que aparece uma ou mais letras. Na equação, as letras são chamadas de incógnitas. Resolver uma equação é determinar os valores desconhecidos das incógnitas, ou seja, obter a solução ou a raiz. Em uma expressão algébrica, ao substituirmos as variáveis por números e efetuarmos cálculos indicados, obtemos quando a gente substitui a letra pelo número, a gente está encontrando um valor numérico. Alguma dessas observações eu já tinha colocado no caderno, assim que retornamos do carnaval, né? Monômio é uma expressão algébrica composta por um termo chamado coeficiente e a letra é a parte literal. Polinômio é uma expressão algébrica escrita com adição algébrica de monômios. O polinômio é a junção de vários monômios. Cada um dos monômios que compõem é chamado de polinômio. Lembra que nós falamos? Um termo monômio, 2 termos binômio, 3 termos trinômios, acima de 4 termos nós chamamos de polinômio. Quando um polinômio é composto de monômios semelhantes, ou seja, que possui a mesma parte literal, podemos simplificá-lo adicionando ou subtraindo os coeficientes e mantendo a parte literal. Para a gente somar ou subtrair monômios, eles possuem a mesma letra, aí a gente faz o número, né? Soma ou subtrai, dependendo do sinal, e repetimos essa letra. Na multiplicação, calculamos os produtos do coeficiente
e depois das variáveis. Na multiplicação, a gente multiplica o número e soma as letras se elas forem iguais. Se elas forem diferentes, a gente repete. Então, nós temos aqui, ó, a multiplicação dos números, vai ficar 18. Como as letras são diferentes, a gente vai apenas repetir. Se as letras forem iguais, a gente soma o expoente. Copia para a gente poder finalizar na 137. Próxima aula, revisão geral no caderno, tá? Professora, pode sair? Vamos finalizar só a 137. Todo mundo já copiou aqui? Vamos lá. Última páginazinha para a gente preencher, relembrando. Na potenciação, em que a base é um dos monômios, elevamos o expoente da potência, o expoente e cada uma das variáveis. Aqui, para a gente fazer a potência, a gente faz a potência do número, que dá 49, e a letra a gente multiplica os expoentes. Então, vai ficar ao quadrado. Na fração, a mesma coisa. Ó, o x vai ficar elevado a 3, o y vai ficar elevado a 6, porque eu multiplico. Como não dá para eu colocar elevado a 6, a gente bota assim, sobre 9k ao cubo. Eu tenho que fazer a potência do de cima e do de baixo. Na multiplicação entre dois polinômios, nós vamos utilizar a distributiva. Então, na primeira aqui vai ficar 10xm mais 5m. Fazendo a distributiva desses dois polinômios aí, nós vamos ter ax menos ay mais bx menos by. Isso aqui é só um resumo de tudo que nós estudamos nessa unidade, tá? Unidade 4, que é a unidade de conteúdo do nosso exercício avaliativo. Na divisão, a gente divide o número e subtrai as letras iguais. Então, vai ficar A elevado a 3, B menos B, nada, ele some, C, 3 tira 1, C ao quadrado. Na divisão de um polinômio por um monômio, a gente divide cada termo normalmente também. A gente repete aqui o primeiro termo. E divide cada termo por 2xy para encontrar o resultado. Copia aí. E por último, ele está relembrando os produtos notáveis, que é a multiplicação, quadrado da soma, quadrado da diferença, produto da soma pela diferença. Ok? Então, aqui, ó, quadrado da soma, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Quadrado da diferença é a mesma regrinha, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Só o que muda é o primeiro sinal negativo. Produto da soma pela diferença, primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Só isso. Tá? Próxima aula, revisão geral no caderno de vocês. Beijinhos, muito obrigado pela participação, espero que participem mais. Até a próxima. Quem já copiou já pode ir saindo, tá? Tchau. Só interrompo.
Tchau, beijos. Tchau. Vamos lá, vou encerrar aqui o compartilhamento.